Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suzuki, iniciando para vocês mais um vídeo mesmo. Hoje é dia 17 de abril, terça-feira, né, dia 17 de abril de 2018, 88, muito bem. Bom, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto ligado à rádio, né, um assunto que eu gosto muito de falar aqui no meu canal, mas não é uma coisa legal, não é uma coisa... Não é uma coisa positiva, não é uma coisa legal, que é sobre o falecimento do radialista Paulo Barbosa, o famoso radialista aqui de São Paulo, que ele apresentava programas em várias rádios populares aqui da cidade de São Paulo. Eu lembro que eu ouvia Paulo Barbosa desde pequeno, porque a minha mãe ouvia essas rádios, né? E ela ouvia Paulo Barbosa, ouvia ele Correia, até o Gil Gomes, ou seja, ela ouvia esses programas populares, né, de rádio, que era da Rádio Capital, da Rádio Record, não sei qual outra rádio, e ela ouvia o Paulo Barbosa, que eu lembro da voz dele, que eu lembro que eu, quando era pequeno assim, ficava lá perto, lá, ela via ela passando a roupa, e aí eu ouvia a voz do Paulo Barbosa, depois do Eri Correia e de outros caras. Então é um radialista de um grande audiência, do maior. Era um radialista muito popular, um radialista no alcance, na sua audiência tinha um alcance para donas de casa, inclusive a maioria das donas de casa, se você for perceber, a maioria das donas de casa mesmo ouvia o Paulo Barbosa. É aquele negócio, né? Ele era o companheiro das donas de casa. Enquanto os maridos iam trabalhar, ele entrava na casa das pessoas. E até mesmo no trabalho. Por exemplo, a minha mãe, quando trabalhava, ela ouvia também os programas deles, né? E ouvia também. Então, quando ela voltou a trabalhar, ela não deixou de ouvir o rádio, né? Então, trouxe eles para o trabalho, vamos dizer assim. Né? O pessoal até brinca que eles são um Ricardão, o marido vai embora, eles entram através do rádio. Eles mesmo brincaram com isso, cara, mas eu acho isso legal. E ele tem uma grande audiência popular, ou seja, ele tem uma audiência principalmente na periferia. Então ele é ele foi, né, um jornalista popular, né, aqui de São Paulo. Então o Paulo Barbosa morreu na segunda-feira, né, na madrugada, na verdade, de domingo para segunda, aos 73 anos em São Paulo, de infarto fulminante. Segundo informações, esse velório já aconteceu. Desde janeiro de 2017, ele comandava um programa matinal numa rádio chamada Super Rádio, em 1500, né? 1150. E também ele trabalhava numa rádio chamada ABC, de Santo André. Então ele tinha programa em duas rádios, né? E antes de ele estar ter ido para a Super Rádio, ele era da Rádio Capital, né? Inclusive minha mãe ficava ouvindo direto o programa dele. Ele começou a sua carreira no Rio de Janeiro, né? Na verdade, mais precisamente lá onde mesmo, lá em Pretópolis. Depois ele foi para o Rio, e aí ele teve passagem. Aí depois dele veio para São Paulo. Em São Paulo ele teve passagem na Rádio Globo, Record, América, que hoje é a rádio da Canção Nova, se não me engano. A Tupi, que não é aquela do Rio, é uma outra que tinha em São Paulo, que foi extinta. E a Capital, que é a rádio de maior audiência por enquanto. Depois que a Globo mudou todo o estilo de programação, a Rádio Capital aqui em São Paulo passou a ser a líder, né, de audiência, literalmente a líder de audiência. Ele era frequentemente convidado para programa de TV, ele foi jurado do Troféu Imprensa entre 2007 e 2013 lá no SBT. Ele chegou a ser apresentador de programa de TV no SBT, no início do SBT, nos anos 80. Se não me engano, na TV Gazeta também ele apresentou um programa. Então ele já foi de televisão, né, o Paulo Barbosa, mas aí depois o foco dele foi ao rádio, né? Foi o rádio, e a paixão dele foi o rádio. Então é um radialista muito aclamado. Eu já tenho uma passagem, uma história relacionada a ele, sim, né? Eu lembro que há quanto tempo mais ou menos? Foi 2004? 2004, eu estava numa missa de São Judas, do dia 28 de outubro, aquelas missas campais que é feita na rua. E foi feita uma missa primeiro e depois foi feito um show com vários artistas, inclusive a rádio que ele trabalhava
que naquela época tinha um indevido nome de Tupi, que não é a mesma do Rio, era de propriedade do Paulo Abreu, que agora que virou a Super Rádio, a rádio que ele inclusive trabalhava. O Paulo Abreu, porque não sabe, é um barão do rádio de São Paulo. Qualquer dia eu vou fazer vídeo falando sobre ele, né? Ou em alguma live. É um barão do rádio de São Paulo. Ele tem várias frequências em AM e FM. E então o que acontece? Aí tava acontecendo um show com artistas que a maioria era católico, devoto de São Judas, e meio que ofereceu para cantar de graça. E o Paulo Barbosa, ele foi apresentador desse show em 2004. E eu vi ele em 2004. Né? Eu não era de ouvir, mas falar a verdade, ele, o estilo popular em São Paulo não me interessava muito. Né? A minha mãe que eu ouvia por tabela, por causa da minha mãe. Fora isso, eu ligando o rádio sozinho, eu não gostava de ouvir Capital, América, Record, eu preferia a Jovem Pan, né? Depois Bandeirantes, CBN, mais rádios mais qualificadas, vamos dizer assim, né? Não dizendo que as outras não sejam qualificadas. É que eu sempre no rádio fui puxado pela alta classe social, a elite no rádio, né? E eu não ouvia o Paulo Barbosa, só ouvia por tabela, porque a minha irmã também ouvia o Paulo Barbosa. Todo mundo, minha tia também ouvia o Paulo Barbosa. Então eu já ouvia ele e falei, pô, o cara do rádio tal, que a minha mãe ouvia tal. E aí eu lembro dele apresentando um show da missa de São José, porque tinha a missa campal, né, sempre às 7 horas da noite, no dia 28 de outubro, dia de São Judas, né, era na igreja de São Judas Tadeu, aqui na Zona Sul de São Paulo, o maior santuário de um santo que tem aqui em São Paulo, que é o São Judas Tadeu. Aí ele foi o mestre de cerimônias do show pós a missa de São Judas, né? Foi interessante mesmo, até hoje eu lembro disso, né? Ontem eu acabei lembrando mais sobre isso, né? Eu lembro que naquele show tinha as Irmãs Galvão, tinha Frank Aguiar, tinha um monte de artista famoso. E eu era o Paulo Barbosa que puxava, e era um outro padre chamado Padre Juarez, o padre que era de lá de São José também, hoje eu não sei que parou acreditar. Eles puxavam o show, né? É curioso isso, né? Às vezes eu acho que eu não tenho histórias de vidas para contar, de fatos, de passagem da vida. Quando eu fui ver, eu tenho um monte de coisa, eu já vi um monte de artista, eu já passei por um monte de situação. Né? Isso mostra que estou velho, 34 anos, né? Às vezes me dá vergonha, mas tudo bem, isso não é o caso. Me vergonha por ter 34 e tal, mas isso não é o caso. Bom, lamentamos aí o falecimento do ícone do rádio brasileiro, né, o Paulo Barbosa. Por mais que eu não ouvia, mas o pessoal gostava. Eu sei que é um estilo que muita gente vai sentir falta, né? Infelizmente no rádio do Rio de Janeiro, estilos como o do Paulo Barbosa de popular está sendo cada vez mais extinto lá. Aqui ainda tem, aqui a gente consegue ter, a gente tem a Capital, tem a Super Rádio, tem a Rádio ABC de Santo André, a gente tem algumas rádios que continuam com o estilo popular. A Rádio Record, que voltou com o programa do Adriano, tem um rapaz no Facebook chamado Adriano, que ele é apresentador da Rádio Record. Ou seja, é popular. Ou seja, aqui em São Paulo ainda tem programas populares. No Rio, apesar que eu não gosto muito do jeito que eles comunicam assim com o povo, mas tem gente que gosta, a gente tem que respeitar. E no Rio está sendo cada vez mais esmagado. Só temos a Tupi como rádio assim lá no Rio de Janeiro, né? A Rádio Globo, que foi, né, todo mundo sabe, foi desmantelada, vamos dizer assim, então não conta, né? Bom, um abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Todas as condolências à família do Paulo Barbosa, que o que ele vai deixar, o legado é a boa comunicação e o respeito ao ouvinte. É isso que é o grande legado aí do Paulo Barbosa. Pelo menos eu nunca ouvi o Paulo Barbosa falar coisas indevidas, né? Bom, um abraço para vocês e fui.